Olá, tudo bom? Hoje eu vou colocar para vocês alguns aspectos que vocês devem levar em consideração quando vocês forem inserir figuras ou tabelas ou quadros no artigo científico. Primeiro de tudo, em alguns casos, em algumas áreas, essas tabelas e esses quadros e essas figuras, eles fazem parte fundamental para que o seu artigo científico demonstre resultados, demonstre como foi realizado determinado experimento. Então, elas nem sempre vão existir, porém, quando existirem, devem se levar em conta alguns critérios. Eu separei para vocês os 7 critérios que costumam dar mais problemas ou faltam quando a gente recebe artigo científico, ok? Então vamos começar. O primeiro critério é que essa figura, esse quadro, essa tabela, ele tem que ter conexão direta com o texto. Ou seja, ele tem realmente que ser primordial, ele tem que demonstrar algo que faça parte ali da sua pesquisa. Por quê? Eu já recebi alguns artigos onde o pesquisador ele acha que eu vou colocar um texto, uma figura ou uma tabela de uma revista que eu achei interessante, mas na verdade ele não agrega nada para o texto. Então, por exemplo, se eu posso falar que o número de habitantes de uma determinada cidade é X, colocar isso num texto, por que eu vou colocar uma tabela colorida grande ou uma figura que demonstre o número de habitantes dessa cidade? Então, você concorda comigo? Esse tipo de figura não é necessária, ela pode ser substituída no texto. Outro caso, eu acho que é interessante que a fala desse autor eu posso associar a fala de um determinado personagem. Só que esse personagem ele não faz parte do texto. O que acontece? Ele está desconexo. Então, qualquer coisa que vá no seu artigo, ele tem que ter relação direta, ou essa coisa tem que ter relação direta com a sua pesquisa. Então, ela tem que ter uma conexão. Então, figuras, tabelas, quadros, elas devem compor o artigo científico ou mesmo sua monografia, seu TCC, sua dissertação, sua tese, se e somente se tiver conexão direta com o texto, ok? O segundo aspecto é obedecer uma formatação. Então, se você está submetendo seu artigo a uma revista ou a uma determinada faculdade, é importante que você estabeleça ou que você investigue o manual ou quais são os critérios de normatização, de formatação destas tabelas ou quadros ou figuras. Por exemplo, a revista X ou a faculdade Y só aceita as figuras em JPEG. Só aceita os quadros em letra Arial 10. Ou seja, existem várias normas. Então é importante que você investigue qual é a norma aonde você está submetendo, apresentando o seu artigo científico. E o mais importante, escolher uma norma, você vai adotar essa norma do começo até o final. Ou seja, todos os quadros deverão obedecer à mesma formatação. Todas as tabelas deverão obedecer à mesma formatação. Todas as figuras deverão ter o mesmo tamanho ou aproximado, que é para não ficar uma coisa feia, uma coisa que se distancia daquele cuidado sistemático ali do método científico ou do seu trabalho ali como científico. Então é importantíssimo isso. Estabeleceu, escolheu, entendeu a formatação que você precisa seguir, siga até o final, ok? Vamos para o terceiro aspecto, ter fonte e nome. É fundamental que todas as figuras do seu texto tenham um nome. Então, figura 1, tabela 1, quadro 1, ele trata do quê? O que você está querendo colocar? Porque quando você colocar no texto, na tabela 1,
você vai explicando. Só que você pode resgatar ele depois. E aquele leitor, ele pode ler aquela figura de uma forma separada. Então, é necessário que você tenha um nome para a sua figura, ou para o seu quadro, ou para a sua tabela. E, mais importante ainda, a fonte. É necessário, mesmo que seja resultado de sua pesquisa, que você coloque a fonte. De onde você tirou determinada figura? De onde você tirou determinada tabela ou quadro? Foi de algum estudo? Você está tirando essa informação de alguém que já fez? Por exemplo, eu quero várias formas de conceituar a estratégia. Aí eu fui lá no livro do fulano e achei que ele fez uma coisa bem legal. Ele colocou vários conceitos de acordo com os autores. Isso vai encaixar muito com o meu estudo. Então, eu copiei essa tabela ou esse quadro. Como que eu vou colocar isso? Eu vou citar da onde que eu tirei. Mas e se foi resultado do meu estudo ou do nosso estudo, como que a gente faz? A gente cita autor, resultado do estudo. Cada orientador aceita de uma determinada forma. Porém, o importante é que a fonte daquela figura, tabela ou quadro esteja explícita, ou seja, que você identifique de onde surgiu aquelas informações, assim como o cuidado que você deve ter no texto, ok? Então, tá bom. Então, vamos para a quarta questão que você deve observar. Qual é? Dê preferência à tabela editável. Isso aqui, principalmente, quando você for encaminhar o seu material para uma revista científica, tá? Por quê? Aí eu vou colocar o exemplo da nossa revista. Em geral, falando assim, não só da nossa, mas de todas, editável porque o leitor ele pode querer também usar essa tabela, ele vai citar, mas ele pode acrescentar alguns outros dados. No nosso caso, além desse fator, a nossa revista é uma revista científica internacional, ou seja, todo o artigo que você manda para a gente, dentro de um período, nós vamos traduzir esse artigo para outros 6 idiomas. Ou seja, se na hora de traduzir a sua tabela não for editável, o que vai acontecer? O seu artigo vai ficar em inglês com a tabela em português. O seu artigo vai ficar em francês com a tabela ou a figura em português. Então, no nosso caso, quando a gente fala que o quadro, que a tabela, que a figura tem que ser editável, também é por isso, para que elas possam ser indexadas nos outros idiomas que nós estamos trabalhando. Lembre-se, a revista científica Núcleo do Conhecimento, até 2019, ela acontece simultaneamente em 109 países. Então, cada país tem sua peculiaridade e principalmente de idioma. Então, a tabela, ou o quadro ou a figura editável, quando vem com textos dentro, também é para esse fim, ok? 5. Nem sempre a revista aceita no artigo. Isso é muito importante. Na revista científica Núcleo do Conhecimento, nós só aceitamos o texto completo, inclusive com os quadros, figuras e tabelas aonde ele deve estar, na ordem. Porém, a maioria das revistas aqui no Brasil, elas trabalham com outro sistema de programação, de edição. Então, se você não estiver submetendo para a nossa revista, é importante que você verifique se sua figura, seu quadro ou sua tabela deve ir no artigo ou à parte, tá? Existe caso de algumas revistas que colocam, olha, as tabelas devem vir no Excel, a figura deve vir no JPEG, tudo separadinho, arquivo separado. Isso é muito importante, porque se nesse caso você manda junto o seu artigo, ele é reprovado na hora. E se a revista pede separado, é muito provável que ela escolha um formato de arquivo para envio. Então, isso é primordial você prestar atenção. A outra questão,
No artigo, é importante você considerar a ética da figura, do quadro ou da tabela. Em especial da figura. Por quê? Eu recebo alguns materiais onde não se cobre o rosto, tá? Principalmente quando você trata de menor de idade, quando você trata da área da saúde, é critério ético que você cubra o rosto dessas crianças ou desse paciente. Você não pode estabelecer no seu artigo científico imagens que não lhe são autorizadas. Então, muito cuidado. Em alguns casos, por exemplo, você está estudando uma outra parte do corpo, você aconselha tampar determinados, colocar aquela tarjinha preta para que o artigo não possa ter outros fins ou outras intenções. Então, esses aspectos éticos nas figuras, nos quadros e nas tabelas, nesse caso, especialmente nas figuras, eles devem ser estabelecidos e adotados com muito rigor. Existe até artigos científicos que vão determinar as figuras ou relato de caso, ou artigo original ou relato de caso, que é necessário passar por um comitê de ética. E se a sua figura, a sua foto não esteja obedecendo esses padrões, não será aceito por questão ética, obviamente, certo? E o sétimo e último é a sequência. Se você colocar assim, tabela 1, embaixo você colocou uma figura, a figura vai ser o quê? Figura 1. Aí depois você coloca a tabela. Essa tabela é o quê? Tabela 2. Então, todas as tabelas, elas vão seguir uma ordem sequencial de tabela. Tabela 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Se você colocou figura, a características de figura, a nomenclatura de figura, ela também vai seguindo ordem. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4 e assim por diante. Quadro, a mesma coisa. Quadro 1, quadro 2, quadro 3, gráfico, a mesma coisa. Então, toda características de figura ou quadro, tabelas, etc., elas devem vir de forma sequenciada, tá ok? Não é, mas eu coloquei qualquer coisa à parte, ele vai seguir uma figura. Por exemplo, figura 1, aí o quadro ele fica quadro 2, aí vem a tabela 3. Não é assim. Figura é figura, quadro é quadro, tabela é tabela, gráfico é gráfico, e todos esses, diferentemente, seguem a ordem da característica do que é. Tá ok? Então, essa é a última dica que eu tenho para falar para vocês sobre a inserção de quadro, figura, tabela e gráficos e outros no seu artigo científico, tá ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição e até a próxima!